Centro Universitário Farias Brito, curso de Direito, disciplina Ciência Política e Teoria do Estado. Nesta sétima trilha, nós vamos tratar do tema da liberdade do indivíduo no âmbito do Estado. É um tema importante que desafia a análise científica da ciência política em todo o tempo. A relação entre indivíduo e Estado é uma relação de harmonia e de desarmonia. É uma relação de tapas e beijos. Bom, como nós sabemos, o Estado não é ontologia, o Estado é produção. O Estado não é uma doação da natureza. Não é um bem inato. Quando os indivíduos chegam no mundo, eles não trazem um Estado e não encontram um Estado. Se eles desejam o Estado, eles devem produzi-lo. Portanto, o Estado é produção. Bom, e na medida em que nós afirmamos que o Estado não é ontologia, que o Estado é produção, a questão que perpassa essa colocação é como se dá a relação entre o indivíduo e a instituição do Estado. A abordagem que nós faremos estará embasada no pensamento do contratualista Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é inglês, antecessor de John Locke e Jean-Jacques Rousseau. É de 1588 a 1679, perde os pais muito cedo, é educado por um tio. A sua formação é em Oxford, em filosofia. Durante a sua vida inteira exerceu a função de preceptor. A sua mais importante obra, considerada um best-seller na área de ciência política e respeitado pela Academia Mundial. Esse texto deve se situar entre as 4 ou 5 obras mais importantes da área da ciência política. Um livro que foi muito mal acolhido pelos monarquistas e pelos clérigos. Em função do trabalho apresentado por Hobbes em O Leviatã, ele é intimado a não publicar temas polêmicos. E por mais paradoxal que possa parecer, o Hobbes é rotulado pelos seus contemporâneos de ateu, a despeito de que ele recorre muito a Deus, fala muito em Deus na própria obra do Leviatã. É um autor que faz uma análise do fenômeno político, que analisa a natureza humana e as relações humanas dentro de um campo de profundo realismo. Portanto, Hobbes é uma passagem obrigatória no itinerário de todos que se dedicam ao estudo dos fenômenos políticos. Para a compreensão do pensamento do Hobbes, é importante que nós identifiquemos as 4 categorias centrais das suas reflexões, tanto presentes na obra O Leviatã, como em outras obras produzidas pelo autor, e sobretudo, eu faço menção aqui do texto do Cidadão, que é um dos textos brilhantes escritos por Hobbes. Para que a gente tenha uma ideia da estrutura do pensamento político hobbesiano, é fundamental que nós identifiquemos aquilo que eu estou chamando de 4 categorias centrais do seu pensamento político. Quais categorias seriam estas? O Estado, o soberano, as leis e as avarias perpetradas contra o pacto social. Essas categorias são suficientes, a despeito de que elas não são exclusivas. Outros autores, outros professores poderiam propor outras categorias e em relação a isso nenhum problema haveria em relação às categorias que eu estou propondo. No entanto, para os objetivos desta disciplina e para o percurso que nós faremos ao longo desse semestre, essas 4 categorias nos dão a capacidade de nos aproximarmos significativamente, satisfatoriamente, da estrutura do pensamento do autor. Elas nos permitem caminhar, passear
enveredar pelos corredores que produziram a teoria política hobbesiana. Portanto, o Estado soberano, as leis e as avarias perpetradas contra o contrato social. Tem sido importante o eixo do pensamento dos autores que eu tenho apresentado a vocês ao longo dessas trilhas e efetivamente apresentado ao longo das nossas discussões no período normal das aulas. Se você me pergunta, professor, como que nós poderíamos propor um eixo capaz de traduzir a teoria política hobbesiana? Muito bem, eu diria que esse eixo poderia ser proposto nos seguintes termos: o Estado como guardião da segurança e da paz social. Em qualquer lugar que você proponha esse eixo, não haverá como qualquer negação, qualquer discussão ou rejeição a essa proposta. De fato, as ideias políticas do Thomas Hobbes fluem daí. As suas discussões voltam para esse lugar. E o tempo todo passam por este lugar. Portanto, nós poderíamos afirmar com grande segurança que o eixo das ideias políticas de Thomas Hobbes propõe o Estado como guardião da segurança e da paz social. Talvez a primeira visita que a gente deva fazer nessa incursão ao pensamento do autor, tentando propor o lugar do indivíduo no contexto da organização política e como se situa a liberdade do indivíduo no âmbito do Estado, o primeiro lugar que nós possivelmente deveríamos visitar é a concepção que o autor tem de Estado. O que é o Estado na teoria política hobbesiana? Bom, o próprio Hobbes dirá que o Estado é uma instituição, uma pessoa de caráter coletivo, instituída por uma grande multidão, que mediante pactos recíprocos de uns para com os outros, representando a cada um, usa a força e o recurso de todos em vista da paz e da defesa comum. É um conceito extraordinário, dotado de uma significativa autoridade acadêmica. Quando nós pensamos o evento complexo do Estado e a grandeza que o Estado representa, nós não poderíamos pensar noutra coisa na base da formação do Estado, nós não poderíamos encontrar no nascedouro do Estado senão um fenômeno maior do que ele, capaz de produzir, e sendo o Estado uma grandeza, ele deve ser o resultado e o produto de uma grandeza maior. E é nesse sentido que eu valorizo bastante a afirmação de Thomas Hobbes do Estado como uma pessoa instituída por uma grande multidão. O procedimento para a instituição do Estado se dá no campo dos contratos, no campo dos entendimentos, nos acordos mútuos que os indivíduos pactuam entre si. E efetivamente que todo esse campo de operações e de esforço dos indivíduos até que cheguem ao Estado se fundamenta no elan que busca a paz e a segurança social. Portanto, o Estado, para Hobbes, é uma pessoa instituída por uma grande multidão, que mediante pactos recíprocos de uns para com os outros, como instituição autorizada, representa o interesse de cada um, usando a força e o recurso de todos para a consecução da paz e a defesa comum. No entanto, em Hobbes, o Estado bifurca. E por que eu estou dizendo isso? Porque, segundo o autor, o Estado pode ser Estado por instituição e pode ser Estado por aquisição. E nós temos nessa bifurcação dois tipos, duas modalidades de Estado. Ambos Estados, mas de naturezas diferentes, operando com paradigmas e diretrizes diferentes.
Estado por instituição e Estado por aquisição. Na medida em que a gente vai adentrando no texto o Leviatã e considerando o direcionamento que o autor dá ao seu pensamento, a gente chega facilmente à identificação dessas duas tipologias. E de uma forma bem simples, a gente poderia afirmar, parafraseando o texto e o pensamento do autor, dizer que o Estado por instituição nasce numa atmosfera de espontaneidade e o Estado por aquisição é produto de uma atmosfera de compulsoriedade. Portanto, nós temos dois resultados do esforço histórico das sociedades humanas, que redundam no aparecimento de um Estado que, segundo o autor, Estado por instituição, ou no aparecimento de um outro Estado que, segundo o autor, Estado por aquisição. O Estado por aquisição, diferentemente do Estado por instituição, ele nasce da pressão de procedimentos ditatoriais, da manifestação de autoritarismo humano no campo de supostas relações políticas. Portanto, o espírito que gera o Estado por aquisição é o espírito da compulsoriedade. Os indivíduos não são livres para fazer a opção do Estado que têm ou do Estado que terão. Ao passo de que, no Estado por instituição, os indivíduos voluntariamente optam pelo tipo de Estado que desejam. Agora, o importante é que nós frisemos que para Hobbes não existe um menos Estado. O Estado por aquisição não é menos Estado. O Estado por aquisição não é não Estado, é Estado. Mas o seu surgimento e a sua dinâmica obedece a diretrizes e a paradigmas diferenciados, do ponto de vista qualitativo, daqueles sentimentos que movem as diretrizes de um Estado por instituição. Portanto, nós temos duas modalidades de Estado e inquestionavelmente, incontestavelmente, nós encontraremos Estado tanto numa direção como na outra. E Hobbes afirmará que ambos os Estados, independente do sentimento, da atmosfera que os gera, de um lado, a espontaneidade no Estado por instituição e, de outro lado, a compulsoriedade no Estado por aquisição, segundo Hobbes, na base dessas construções nós encontraremos o medo. E é claro que isso provoca algum tipo de surpresa, porque nós imaginaríamos que na base do Estado por instituição, cuja atmosfera no seu nascedouro é a espontaneidade, o medo não deveria subsistir. E não é isso que o autor dirá. Ele afirmará tacitamente que na base, no nascedouro de ambos os estados, nós encontraremos o medo. Bom, e como é que o autor resolve essa tipicidade, pelo menos na nossa interpretação, criada pelo seu pensamento? O que justificar o medo na base do aparecimento do Estado por instituição, cuja atmosfera do seu advento é a espontaneidade? Bom, o Hobbes vai dizer o seguinte: o medo estaria na base da fundação de ambos os estados, em que, no Estado por instituição, os indivíduos têm medo uns dos outros. E já no Estado por aquisição, os indivíduos, todos eles, têm medo de um homem ou de uma assembleia em cujas mãos está o poder da morte e da escravidão. Portanto, me parece indiscutível o argumento do autor. Me parece portador de uma coerência. Embora a surpresa de pensar que no Estado por instituição, cuja atmosfera de formação é a espontaneidade, o medo não deveria subsistir, mas o autor afirmará: trata-se de um medo diferenciado, mas é medo. Os indivíduos têm medo uns dos outros, ao passo que no Estado por aquisição todos têm medo de um homem ou de uma só pessoa. Portanto, é um medo diferenciado. São disposições de sentimentos e de preocupação diferentes uma da outra, e efetivamente essa diferença desses sentimentos é que vai gerar o tipo de Estado que nós estamos com o autor, seguindo a sua inspiração, entendendo como sendo Estado por instituição, Estado por aquisição.
Essa tipologia, essa bifurcação hobbesiana de Estado por instituição e Estado por aquisição, ela deve abrir oportunidade para uma análise da política contemporânea, porque me parece que no desenrolar da história social, nós nunca nos livramos da aquisição do espírito mercantilista relacionado ao uso do poder político, de maneira tal que a respeito de que a modernidade celebrará uma nova percepção humana acerca do Estado, mas a gente com certeza não pode deixar de admitir que ao longo da história social, o Estado por aquisição nunca representou apenas uma ameaça, mas uma prática que pode ser identificada ao longo do percurso da nossa história. Muito bem, nós temos uma definição de Estado, numa perspectiva geral, e nós temos uma subdefinição do Estado por instituição e do Estado por aquisição. A ideia de soberania do Estado particular do Hobbes destoa da ideia de soberania do Estado para John Locke e para Jean-Jacques Rousseau. Em quem repousa a soberania? Nas mãos de quem está o poder soberano? O John Locke afirmará a sociedade civil, ao passo que Jean-Jacques Rousseau afirmará o cidadão. O Hobbes vai afirmar o representante do Estado. O poder se concentra nas mãos do representante do Estado. Não há de se negar que a proposta de um Leviatã, na perspectiva da teoria hobbesiana, nos dará a entender a ação e a vigência de um Estado absolutista, de um Estado colossal, que enfrenta a tudo e a todos. Ora, se para Hobbes o homem é o lobo do homem, e se a tendência dos indivíduos é se ferirem uns aos outros, uma vez reunidos, a possibilidade de disciplina desse comportamento, a possibilidade da ordem social, se daria na medida que o animal feroz, e muito mais feroz do que os lobos, pudesse discipliná-los e impor a esses homens feras o comportamento social. Isso explica o Leviatã do Hobbes. E é nesse sentido que a soberania não recai na sociedade civil e muito menos no cidadão, no súdito. A soberania é prerrogativa do representante do Estado, cujo poder é ilimitado, cujo poder é absoluto. A garantia da autoridade do Estado se concentra no dispositivo da lei. Segundo o autor, define o que é justo e o que é injusto, o que é contra e a favor do Estado, cujo conteúdo deve ser divulgado por meio suficiente, seja ele oral, escrito, gestual, mas que seja capaz de transmitir a vontade pública do Estado de maneira tal que os comportamentos estejam submetidos ao dispositivo legal. Hobbes classifica 4 grupos de leis: aos súditos em geral, às províncias, a determinadas vocações e a determinadas pessoas. E é na discussão sobre a lei que vem à tona a questão da liberdade do indivíduo. Qual é a liberdade do indivíduo no âmbito do Estado? Do ponto de vista filosófico, é sempre complicado a gente pensar a liberdade no âmbito de qualquer coisa. Mas é uma questão que procede na análise da ciência política. Qual é a liberdade do indivíduo no âmbito do Estado? Essa pergunta dirigida à ciência política de Hobbes, a resposta é de que há liberdade. Que essa liberdade não é totalmente castrada, mutilada, extirpada. A liberdade existe. Só que a liberdade, da perspectiva da teoria hobbesiana, não é um bem do indivíduo. Não pertence ao indivíduo. A liberdade pertence ao Estado. É um bem do Estado. Que o Estado doa, concede, na medida em que ele achar conveniente liberar. Ora, o surgimento da legislatura
a elaboração das leis tem um propósito: controlar, vigiar, podar, proibir o uso da liberdade individual e impor aos indivíduos uma agenda de responsabilidade civil de acordo com as diretrizes propostas pelo Estado. Nesse sentido, Hobbes afirmará que a liberdade do indivíduo no âmbito do Estado é aquela liberdade no nível em que o legislador, ao elaborar as leis, decidiu otorgar. A relação entre indivíduo e Estado, em todas as épocas, nunca foi uma relação bem resolvida. Em todas as épocas. Trata-se de duas grandezas que não se atraem. Talvez isso explique o fato de que o Hobbes afirmará que, se não há o medo no princípio, possivelmente não haveria Estado. Nesse sentido, o Estado não é um ato celebrativo. É uma solução contra a morte e a destruição. Portanto, a liberdade do indivíduo no âmbito do Estado é aquela liberdade que o soberano, ao elaborar a lei, concedeu ao indivíduo. No entanto, o pacto social não está imune. O pacto social não está impermeabilizado definitivamente. O Estado não é uma instituição plenamente segura. A ameaça contra o Estado é de sempre, permanente. O Estado está sujeito a avarias perpetradas pelos indivíduos. E quando isso ocorre, você tem um processo de transgressão que aniquila o pacto e que enfrenta o ordenamento político estatal. Portanto, trata-se de uma situação ameaçadora e disfuncional, capaz de subverter e fazer capitular a instituição política. E é dentro dessa discussão que Hobbes vai destacar o papel da sentença, a ação do Poder Judiciário, cuja tarefa, cuja missão é calafetar, é soldar as avarias perpetradas contra o pacto social. E a sentença, nesse contexto, tem uma grande missão. Em primeiro lugar, a sentença não pertence ao juiz, a sentença pertence ao soberano. Ao pronunciar a sentença, o juiz não está emitindo a sua opinião, seu pensamento particular, ele está interpretando a vontade do soberano, porque a sentença pertence ao soberano. Dentro dessa questão, o autor vai fazer uma distinção significativa entre sentença e opinião. A opinião não tem força política, não tem poder político, não interessa a organização política. Interessa a organização política e tem força política a sentença, porque a sentença representa a vontade soberana. Portanto, as avarias perpetradas contra o contrato social, as fissuras provocadas contra a instituição política são soldadas e calafetadas pela sentença judiciária. Para isso, é fundamental que se tenha bons juízes. E o bom juiz, na perspectiva de Thomas Hobbes, é aquele que rejeita, que abomina a riqueza desnecessária, abomina as preferências, se despoja do amor, do ódio, da ira e da compaixão, e é diligente, cuidadoso e paciente em ouvir. A liberdade do indivíduo no âmbito do Estado é a nossa discussão. A base da trilha que nós estamos acabando de produzir e que indica os caminhos que nós percorreremos na discussão temática no momento em que for oportuno ao programar desta disciplina. Eu vou estar colocando à disposição do grupo o download do Leviatã para que vocês
tenham todos o conforto de consultar esse texto através do seu celular, do seu computador, sem a necessidade de baixar de qualquer outro site ou de fazer a aquisição de empréstimo na biblioteca física. Portanto, nós teremos acesso à obra do autor. Além disso, eu estarei disponibilizando um texto meu que foca o pensamento de Thomas Hobbes para facilitar a compreensão. Já já, nós estaremos reunidos e trabalharemos essa temática em aula remota e poderemos ampliar a nossa percepção acerca das questões que aqui foram introduzidas, e eu os aguardo na nossa 8ª trilha.